Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Isaías, meu amigo, toma seu lugar ali na batera. Eu quero louvar a Deus por essa rica e honrosa oportunidade de fazer menção à palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Graça. Pastora, muito obrigado pelo convite. Deus continue abençoando, prosperando o trabalho de suas mãos, amém? Cumprimentando a senhora, cumprimento a todo o corpo de obreiros. Deus continue abençoando ao conjunto. Deus continue abençoando a todos. Sou da Igreja Assembleia de Deus de Betim, meu pastor Neemias de Araújo. Congrego na filial do Imbiruçu, pastor Rogério Armani. Eu trago uma paz do Senhor dos meus pastores a toda a igreja recebe? Glória a Deus. Como já foi apresentado, está comigo aqui uma comitiva de glória, comitiva de fogo. No teclado está o Gilberto, guitarrista o Jonathan, na bateria ali meu amigo Isaías, e o baixista é o da casa. Amém, né? Aleluias. Baixa só um pouquinho, Quem encontrou Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 6, vamos ler o versículo 31 até o 44, amém? Quem encontrou se manifeste dando glória a Deus. Escrito está: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto, e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto, e as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque elas nada têm para comer. Ele respondendo lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: devemos ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pudessem diante deles, e dividiu os 2 pães entre todos eles, e todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quem não leu a Bíblia hoje pagou a dívida. Podemos assentar, amém? Quem é leitor da Bíblia Sagrada vai perceber que essa não é a primeira multiplicação de pães que acontece na Bíblia.
A primeira multiplicação de pães que acontece na Bíblia está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44, aonde o agente de Deus era o profeta Eliseu, e chega diante do profeta Eliseu, seu servo, que veio de Baal Salisa, com 20 pães nas suas mãos, e o profeta Eliseu falou para ele distribuir os 20 pães para 100 homens. Então o servo indaga o profeta Eliseu e pergunta: mas como eu vou distribuir 20 pães para 100 homens? Mas o profeta ele diz: vai conforme a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que comeram os 100 homens e ainda sobraram pães. Aqui nos evangelhos, Jesus ele faz duas multiplicações de pães. A primeira, essa onde nós lemos, que ele multiplica 5 pães. A segunda multiplicação de pães que Jesus faz, ele multiplica 7. No total dá 12 pães. Quando nós lemos a base, a planta do tabernáculo, quando nós adentramos no lugar santo, quando nós olhamos para a direita, nós vemos a mesa dos pães da proposição, aonde havia quantos pães? 12. E esses 12 pães é só o sacerdote que podia tocar e trocar esses pães. Mas aí vem Jesus no Novo Testamento. Ele não só toca nos 12, mas ele multiplica. Aqui já aponta o messianismo de Jesus. E essa multiplicação de pães acontece nos 4 evangelhos, tanto nos sinóticos quanto no evangelho de João. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, aonde nós lemos no capítulo 6, versículo 30 ao 44, no evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 10 ao 17, e no evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14. E o contexto aqui da multiplicação de pães é que Jesus ele dá início à sua terceira viagem missionária de pregação pela Galileia. E Mateus, no capítulo 9, versículo 35, ele usa quase as mesmas palavras da segunda viagem missionária de Jesus. Ele diz que Jesus ia nas aldeias e nas cidades, pregando o evangelho, exortando as pessoas ao arrependimento e curando as moléstias e as enfermidades entre o povo. Mas agora Jesus ele dá início à sua terceira viagem missionária de pregação. Mas agora Jesus ele não está sozinho. Agora ele convoca os seus 12 discípulos para participar com eles da viagem missionária de evangelização. E o que fez Jesus iniciar uma terceira viagem de pregação pela Galileia? Mateus fala conosco que Jesus ele via a multidão, que eram como ovelhas que não tinham pastor, e as ovelhas andavam desgarradas. Quando Jesus falou isso, ele estava fazendo uma crítica aos líderes da nação judaica, que estava sobrecarregando o povo com cargos sem sentidos e ineficazes. Então Jesus ele faz essa crítica, mas longe de desanimar com tal situação, Jesus ele recorre a uma estratégia para resgatar essas ovelhas perdidas. E ele vira para os seus discípulos e diz no versículo 37: na verdade a seara é grande, mas poucos são os seus ceifeiros. Quando Jesus ele falou isso, ele estava à beira do poço de Jacó, e ali tinha alguns ramos de trigo que estavam prontos para ser colhidos e encher os depósitos. Mas enquanto Deus não mandava mais ceifeiros para a obra, Jesus ele mesmo foi instruindo os seus discípulos. Pastora Graça, ele mesmo foi dando instruções. E a Bíblia diz que no versículo 10 de Mateus, no versículo 1, que Jesus ele revestiu os seus discípulos
com poder, revestiu os seus discípulos com unção, revestiu os seus discípulos com autoridade, e enviou os discípulos para a viagem missionária. E a Bíblia diz que Jesus ficou na Galileia, sem dúvida acompanhado de mais discípulos. Então a mensagem do Evangelho se espalhou por toda a Galileia. Mas olhando para o contexto da multiplicação dos pães e dos peixes, eu vejo algo extraordinário. O que? É que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele recebe uma má notícia de que seu primo João Batista tinha morrido. Nós sabemos que João Batista, ele faz parte da família de Jesus, e o João Batista tinha uma ligação com Jesus, tanto do lado natural quanto do lado espiritual. O lado natural é que João Batista, ele era da família de Jesus, ele era primo de Jesus. E do lado sobrenatural, a Bíblia diz que desde o profeta Malaquias já havia profetizado que João Batista seria o precursor do Messias, aquele que ia preparar o caminho, aquele que era a voz do que clamava no deserto. A Bíblia diz que Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E o lado humano de Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus teve sede, a Bíblia diz que Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus, ele estava dormindo, um dos instintos mais veementes do ser humano. Jesus, com certeza, ele também ficou triste com a morte do seu primo João Batista. E agora Jesus, ele recebe essa má notícia. Mas a minha Bíblia diz que de manhã ele recebeu uma notícia ruim. Qual? A morte do seu primo João Batista. Mas a minha Bíblia diz também que no meio do dia ele cura e ele multiplica pão e peixe. E no final do dia ele acalma a tempestade. Eu acho que a igreja entendeu. No começo do dia ele recebeu notícia ruim, pastora Graça, mas ele não parou por aí. Ele continuou no meio, curando, multiplicando pão, multiplicando peixe, e no final ele acalmou a tempestade. Ei, eu não sei como começou o seu ano, eu não sei como começou o seu ministério esse ano, eu não sei como começou o seu dia, mas eu vim aqui para profetizar: não vai acabar do jeito que começou. O começo do ano pode até ter parecido notícia ruim, mas no meio ele vai curar, no meio ele vai multiplicar pão, no meio ele vai multiplicar peixe, e no final ele vai acalmar a tempestade. A glória desta última casa, a glória desta última casa, Ageu 2:9, será a glória desta última casa, será maior. Quem tem glória para dar será maior do que a da primeira. Não vai terminar do jeito que começou, não vai acabar do jeito que começou. Tem alguém falando assim: mas como que vai terminar esse meu ano? Como que vai terminar o meu ministério? Será que esse ano o meu casamento vai terminar do jeito que começou o ano?
mesmo recebendo a notícia ruim no começo, Jesus ele cura, Jesus ele multiplica pão e peixe. E para fechar com chave de ouro, ele vem andando sobre as águas. Para quê? Acalmando a tempestade. Talvez alguém olhe: ah, pregador, mas essa tempestade vai te matar. Vai não. Essa tempestade vai virar o meu barco. Vai não. Porque ele vem andando sobre as águas e ele fala: mar, aquieta-te. Onda, acalma. E eles chegaram do outro lado. Tem gente que acha que vai acabar do jeito que começou. Tem gente que indaga a Deus: mas será que não vai melhorar? Será que não vai melhorar? A situação, a roda, será que não vai girar? Aí os discípulos chegam da viagem missionária, e Jesus está em Cafarnaum. Jesus está à margem do lago de Tiberíades. E a Bíblia diz que os discípulos chegaram até Jesus e apresentaram o relatório da viagem missionária. Mestre, em tal cidade nós passamos e aconteceu isso, milagres, maravilhas. Jesus, top. Mestre, em tal cidade nós expulsamos, as pessoas foram libertas dos demônios pelo poder que o Senhor nos conferiu. Top. Quando eles deram um relatório para Jesus, Jesus falou assim: acabou? Acabou. Então acompanha-me. Para onde? Para o deserto. É a mesma coisa, eu vou falar da minha classe, dos pregadores. É a mesma coisa que Jesus me dá uma lista para pregar em algumas igrejas. Eu faço o que o Jesus mandou eu fazer. Então eu chego até Jesus e dou o relatório. Aí quando acaba de dar o relatório, Jesus vira para mim e fala: acabou? Acabou. Então me acompanhe. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para descansar. Nós que somos pentecostais, deixa eu ver quem é pentecostal aqui. Eita glória. Nós que somos pentecostais, quando nós ouvimos a palavra deserto, o que nós pensamos? Luta. Sim ou não? Desespero, prova, tribulação. Mas Jesus está chamando para o deserto para descansar. E eu olhando na Bíblia, eu tive o prazer de ler a Bíblia algumas vezes, e eu encontro na Bíblia a Trindade chamando para o deserto. Pregador, a Trindade chamando para o deserto é: quem é a Trindade? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Primeira pessoa da Trindade, Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 18. A Bíblia diz que Deus virou para Moisés e falou: Moisés, quando você chegar diante da face de Faraó, fala para ele liberar o meu povo. Para onde? Para o deserto. Segunda pessoa da Trindade, Jesus. Aqui onde nós lemos, quem chama os discípulos para o deserto é Jesus. Terceira pessoa da Trindade, quem é? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba desce e repousa sobre ele, e Deus brada: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Versículo 4 de Mateus, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. E imediatamente o Espírito conduziu Jesus para o
E se eu te disser que o problema nunca foi o deserto? Pregador, o problema não é o deserto, não. E qual é o problema? É com quem que você está indo. Se é a primeira pessoa da Trindade, que é Deus, que está te chamando para o deserto, fica tranquilo, porque tem coluna de nuvem de dia, tem coluna de fogo à noite. Tá com fome? Tem maná fresquinho todo dia de manhã. Tá com sede? A água sai da rocha. Os pés não se incham na caminhada. As sandálias crescem junto com o corpo. A roupa não fica velha. No deserto tem proteção. No deserto tem provisão de Deus. Ei, você não vai morrer nesse deserto. Você não vai parar nesse deserto. Você não vai estacionar nesse deserto. O Deus pega na sua mão e está dizendo: vamos para Canaã. Vamos para Canaã. Vamos para Canaã. Deixa eu ver quem vai para Canaã. Se você está no deserto, fica tranquilo que Deus está contigo no deserto. Você não vai parar nesse deserto. Se é Jesus que está te chamando para o deserto, fica tranquilo, porque tem multiplicação de pão, tem multiplicação de peixe no deserto. E se é o Espírito Santo que está te chamando para o deserto, fica tranquilo. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus, mas de forma alguma o Espírito deixou ele lá sozinho. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus, mas de maneira nenhuma o Espírito deixou ele lá sozinho. As propostas do diabo veio, Jesus rejeitou. O diabo lançou mais outra proposta, Jesus rejeitou. E ele não cansa, ele não para, ele dá mais uma proposta e Jesus rejeitou. Aí a Bíblia diz que vieram os anjos e serviram a Jesus. Vale a pena ir com ele para o deserto. Quem não vai com a Trindade para o deserto morre no deserto. Quem não vai com Deus para o deserto morre no deserto. Mas quem está com a Trindade no deserto, quem está com Ele no deserto. Aí a Bíblia diz, pastora Graça, que os discípulos entraram no barco e começou a navegação. Aí tinha uma multidão. Essa multidão é que morava no norte da Palestina. E elas reuniam em Cafarnaum. E de Cafarnaum elas partiram em longas caravanas para Jerusalém. Porque aqui nesse contexto era a época da Páscoa. Aí uma multidão olhando para Jesus e vendo ele um para o outro lado. O que a Bíblia diz? Que eles correram na frente e chegou primeiro do que Jesus. E tem gente que é assim. Vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Tem gente que é assim. Está vendo para onde o pastor está indo. Está vendo para onde o líder está indo. Está vendo para onde os que têm autoridade estão indo, mas mesmo assim prefere correr na frente e chegar primeiro. Eles correram na frente e chegou primeiro. E sabe o que acontece quem chega primeiro do que o pastor? Olha o que a Bíblia diz. E Jesus viu eles como ovelhas que não tinham pastor.
Se você chegar primeiro do que o pastor, qual direção que você vai ter? Se você chegar primeiro do que o seu líder, qual o alimento que você vai ter? Mas o que me chama a atenção em Jesus, que é o bom pastor e o nosso modelo para ser seguido, é que mesmo a multidão chegando primeiro, ele ainda curou e ele ainda alimentou. Está sendo caluniado? Faz igual Jesus, continua curando e continua alimentando. Ah, pregador, mas eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Continua curando e alimentando. Na minha casa eu estou sendo perseguido, na minha família, mas continua curando e alimentando. Na faculdade ninguém suporta quando eu falo de Jesus, mas continua curando e alimentando. Quando eu chego, quando tem uma rodinha de amigos, quando eu chego para falar de Jesus, eles dispersam, mas continua curando e alimentando. Tá difícil, eu vou parar, mas continua curando e alimentando. Esse é meu último culto. Eu vim aqui para te dizer, continua curando e alimentando. Ei, líderes, ei, pastores, ei, obreiros, ei, igreja, não liga porque a multidão fala, não liga do que a multidão fala. Sabe por quê? Porque a mesma multidão que ia atrás de Jesus por causa dos milagres era a mesma que gritou assim, ó: solta Barrabás e crucifica Jesus. A mesma multidão que estava atrás de Jesus por causa dos milagres foi a mesma que gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás. Então não liga porque a multidão fala. Não liga do que os outros lá fora vão falar. Continua curando e alimentando. Não para. Aí os discípulos viram que o dia estava começando a reclinar. Os discípulos viram que o dia estava começando a ficar escuro. Os discípulos viram que o dia que o problema estava chegando. E o que os discípulos fazem quando vê o problema? Eles oferecem 3 propostas para Jesus resolver o problema. Quantas propostas? 3 propostas. A primeira proposta: manda o povo ir embora com fome. Essa foi a primeira proposta para resolver o problema. Manda o povo ir embora com fome. Mas a primeira não colou, não deu certo. Aí eles oferecem a segunda proposta. Qual? Vamos comprar pão para todo esse povo, mas vamos comprar 200 denários de pão. 1 denário de pão é equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador. Era preciso mais ou menos 8 a 9 meses de trabalho para alimentar aquela multidão. Então a segunda proposta não deu certo. Eles oferecem a terceira proposta. Qual? Aqui tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para esse tanto de gente? A terceira também não colou. Mas se eles tivessem ouvido e lido acerca de Ezequiel capítulo 37, eles não ofereciam a proposta para Jesus. Por quê? Ezequiel capítulo de número 37.
Versículo 1 diz assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para fora em espírito, e me fez rodear em volta do vale, que vale estava cheio de ossos. E detalhe, os ossos estavam sequíssimos. O problema estava na frente de Ezequiel. Deus vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ezequiel não oferece proposta para Deus. Ezequiel não vira para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor fazer isso, eu acho que dá certo. Se o Senhor falar isso, eu acho que dá certo. Mas eu não vou oferecer proposta para o Senhor resolver o problema. Não, e o que você vai fazer? Eu vou te dar a primeira oportunidade. Qual? Senhor, tu sabes. Nós temos que aprender igual a Ezequiel, quando o problema chegar diante de nós. Quando o problema chegar no casamento, não oferece proposta para Deus. Vira para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Quando o problema chegar diante da família, não oferece proposta para Deus. Vira para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Quando o problema chegar no ministério, não vira para Deus e dá proposta para Deus. Vira para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Aí Deus vira para Ezequiel e fala: já que você me deu a primeira proposta, eu libero a palavra. Qual? Profetiza, Ezequiel. Ei, se você dá a primeira oportunidade para Deus, Ele vai liberar a palavra para você. Profetiza. Você é o profeta desse vale. Ei, não fica correndo atrás de profeta. Você é o profeta desse vale. Eu vou te dar 30 segundos para profetizar. É só 30. Aproveita que ele está na casa e começa a profetizar nesse vale. O vale está no casamento. Você é o profeta desse casamento. Profetiza. 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 Profetiza, Ezequiel. Vai. Aproveita que o leão está na casa. Aproveita que o leão está na casa. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Aproveita que ele está na casa. Profetiza. Profetiza neste vale. Ei, quando você profetizar aqui, o milagre já está chegando lá. Quando você profetiza aqui, o demônio sai lá. Quando você profetiza aqui, a enfermidade cai por terra. Quando você profetiza, a inveja sai. Quando você profetiza, o mal, o câncer vai sair, a depressão vai caindo por terra. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Você é o profeta desse vale. Tem muita gente aí correndo atrás de profeta de internet. Tem muita gente aí correndo atrás de profeta da internet. Mas deixa eu te dizer, se você tem uma vida de oração, você é o profeta desse vale. Aí Jesus vira para eles e fala: dai-lhes voz de comer.
Eu custei entender esse dai-lhes voz de comer de Jesus. Segura. Quando eu li isso aqui, dai-lhes voz de comer, eu falei, como assim? Os discípulos não tinham nada. Como que Jesus fala para eles, dai-lhes voz de comer? Aí eu perguntei a Deus, Deus, o que é isso? Me revela. Aí o Espírito Santo falou assim, quem disse que eles não tinham nada? Eu falei, como assim? Aí o Espírito Santo falou assim, ó, sempre quem anda com Jesus, sempre tem algo para oferecer para a multidão que está com fome. Não, vou repetir. Sempre quem anda com Jesus, sempre quem tem relacionamento com Jesus, ele sempre tem algo para oferecer para a multidão que está com fome. Se você não tem nada para oferecer para a multidão que está com fome, você está ruim. Atos capítulo de número 3. Está vindo Pedro e João, subindo para a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Aí a Bíblia diz que ali era colocado um coxo, diante da porta formosa. O coxo olha para Pedro e João e pede uma esmola. Aí Pedro, fixando nele olhar, falou assim, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que? Em nome. Em nome. Ei, você pode até não ter ouro, você pode até não ter prata, mas se você tiver um nome, você pode até não ter um terno para vir todo dia no culto, um terno diferente, mas se você tiver um nome, você pode até não ter um vestido diferente para ir para o culto, mas se você tiver um nome. E qual é esse nome? Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo 5. Olha o que Paulo diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, e achado semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, e que o Pai soberanamente lhe deu um nome. Qual o nome? Que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus é o Senhor. É o nome, o nome que está acima de todo nome. Se você tiver o nome, a enfermidade sai. Se você tiver o nome, o câncer sai. Se você tiver o nome, a depressão sai. Se você tiver o nome, o casamento fracassado vai voltar ao normal que deve ser. Se você tiver o nome, a frieza espiritual cai por terra. Se você tem o nome, deixa eu ver quem tem o nome. É o nome. O nome que está acima de todo nome. E Paulo não brinca, todo joelho, é todo. O presidente mais influenciado do mundo vai ter que dobrar. O mais rico do mundo vai ter que dobrar. O mais soberbo do mundo vai ter que dobrar.
o mais arrogante do mundo vai ter que dobrar. E o mais lindo de tudo, Satanás, o diabo vai ter que dobrar. Vai ter que dobrar. Vai ter, deixa eu ver, vai ter que dobrar. Vai ter que dobrar. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Aí André chega. Segura. André chega. E a Bíblia diz que tinha um menino, pastora Graça. Nós oramos para os meninos aqui. Menino é grande ou é pequeno? Menino é grande ou é pequeno? Era pequeno, mas tinha pão. A Bíblia diz o nome do menino? A Bíblia não diz o nome do menino. O menino não tinha nome na Bíblia, mas tinha peixe. O que tem de gente querendo ter nome, mas não tem pão. O que tem de gente querendo ser grande, mas não tem peixe. A multidão não quer saber se você é grande. A multidão quer saber se você tem pão. A multidão não quer saber se você é grande, se você tem nome. A multidão quer saber se você tem peixe. O nome não vai te fazer ter peixe, mas o peixe vai te fazer ter nome. O pão não vai fazer você ser grande, não vai fazer você ter pão. Mas se você tiver pão, e pão e peixe na Bíblia é a palavra. Pão e peixe é a palavra. Você pode até não ser grande, e você pode até não ter nome, mas se você tiver a palavra, você pode até não ter 1 milhão de seguidores na internet, no Instagram, mas se você tiver a palavra, você pode até não ter o carro do ano, mas se você tiver a palavra, você pode até não ter uma conta bancária gorda, mas se você tiver a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, palavra, e o verbo era Deus, palavra. Haja luz, Gênesis 1:3, haja luz, palavra, e houve luz, poder da palavra. Lucas capítulo de número 5. Pedro, Tiago, João e André, eles não tinham pescado nada, e a Bíblia diz que eles pararam um barco.
Eles desceram do barco, estavam lavando as redes. Jesus chega às margens do lago, sobe para o barco de Pedro e dá um sermão para a multidão. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, vai para o mais profundo. Para quê? Para pescar. Mas Senhor, nós não pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra, se fosse por mim eu não ia, mas é por causa da tua palavra. Eu vou lançar a rede. Jesus Cristo está falando hoje: se você desceu do barco, se você está lavando as redes, Ele está falando: volta para o profundo e lança a rede de novo, que vai vir peixe. Lança a rede. Lança a rede. A palavra é a palavra, é o poder da palavra, é a palavra. Aí Jesus manda isso, manda a multidão se assentar, de 50 e de 100. Sabe o que é isso? Organização. É Jesus dizendo: milagre é comigo, mas organização milagre é comigo, mas organização vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Como que você quer ter uma vida financeira boa se você não dizime nem oferta? Milagre é com Cristo, organização é ruim de dar glória. Como que você quer ter unção de Deus se você não ora? Como que você quer ter autoridade de Deus se você não lê a palavra? Milagre é comigo, organização. Começa a organizar hoje. É culto de Santa Ceia. Já começa a organizar as coisas hoje. Já começa a colocar os pingos nos is hoje. Já começa a colocar as coisas no lugar hoje. Porque se você começar a ter organização, Ele vem com milagre. Se você começar a ter organização, Ele vem com a provisão. Se você começar a ter organização, Ele vem com a proteção. Aí Ele manda sentar na grama verde. Na onde? Grama verde. João capítulo 10, versículo 14, a Bíblia diz, Jesus diz que Ele é o bom pastor. Aí vem Davi lá no Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o versículo 2 na parte A: em verdes pastos. Davi no Antigo Testamento já falou que o bom pastor faz a ovelha se assentar em verdes pastos. Aí vem Jesus no Novo Testamento falando para a multidão sentar. Quando Ele desceu do barco, o que Ele viu a multidão como? Ovelhas que não tinham. Quando Jesus mandar sentar na grama verde, se prepare. Por quê? Porque lá vem pão. Quando Jesus mandar a ovelha se assentar na grama verde, se prepare que lá vem peixe. E me desculpa,
Você que veio atrás do pão, que é a chave do carro, hoje não tem. Se você veio atrás do pão, que é a chave da casa, hoje também não tem. Se você veio atrás do pão, que é a conta bancária gorda, hoje também não tem. Se você veio atrás do pão, que é milhões de seguidores, hoje também não tem. E o que tem? O pão que vai descer é renovo. O pão que vai descer é renovo do Espírito Santo. O pão que vai descer é batismo do Espírito Santo. Se há muito tempo você não fala em línguas, seja renovado. Aqui hoje, olha o pão. O pão está descendo. E só quem crê, pega o pão. Pega. Eu já estou vendo gente pegando o pão, meu filho. Fica olhando para mim não. Recebe o pão, que é o renovo do Espírito Santo. Olha o pão. 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 Olha o renovo, olha o renovo. Olha o renovo. O pão está descendo. E é o pão do céu que está descendo. Se você crê, pega o renovo do Espírito Santo. Seja renovado. E se você não fala em línguas, meu filho, Ele pode te batizar aqui hoje. Olha o pão. Olha o pão. Olha o pão. Uricanda suribicanda ras. Uremacandara suribicanda ras. Uribicandara bacanda ras suricandara bas. Uremacandara bas suricanda ras. Uribicandara suribicanda ras suribicanda ras. Uribicandarás. Deus está dizendo: tem gente que vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Olha o pão. Olha o renovo. Olha o renovo. É só para quem crê. É só para quem está disposto a receber. Pega. Olha o pão. Olha o pão. Olha o pão. Deus está enchendo os vasos. Deus está enchendo vasos essa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai chegar na sua casa diferente hoje. Você vai chegar no seu trabalho diferente amanhã. Orebacandarabas. Uribicanda, suribicanda, suibicanda. Glória a Deus. Jesus pega o pão.
Ele pega o pão, levanta, dá graças, parte o pão. Em uma tradução que eu li, Jesus, ele quebrou o pão. É uma palavra pesada, né? Quebrou. Tem uma geração aí, desculpe a expressão, uma geração Nutella. Tem uma geração Nutella por aí, que se Deus quebrar, desvia. Que se Deus quebrar, não volta mais no culto. Se Deus quebrar, não fala mais com o irmão. Mas o quebrar de Jesus aqui não era para matar. O quebrar de Jesus aqui era para multiplicar. Quando ele quebra o pão não acaba, o pão multiplica. Sabe por que ele tem que te quebrar algumas vezes? Para te fazer multiplicar. Sabe por que tem muitas das vezes que ele tem que te quebrar? Não é para te matar, não é para te fazer parar, é para te fazer prosseguir ainda mais. A árvore, para ela dar fruta, ela tem que ser podada. Tem algumas podas que nós temos que permitir Jesus fazer. Para quê? Para gerar frutos novos. Então deixa ele te quebrar. É difícil, mas deixa ele te quebrar. Ele pega o pão, multiplica, quebra. E a Bíblia diz que recolheram. O interessante está aqui, ó. Jesus pega o pão, dá graças, parte e dá aos discípulos. E os discípulos, a minha interpretação é essa: o pão multiplicou na mão dos discípulos, mas para multiplicar nas mãos dos discípulos, precisou passar na mão de... Então peraí, se multiplicou na mão dos discípulos, imagine a cara de Tomé. Jesus falando: olha, esse pedaço aqui é para você, Tomé, reparte com a multidão aí, reparte com um grupo de 100 ou de 50 aí. Conjecturando no texto, eu imagino Tomé pegando um pedaço de pão e falar: isso aqui não dá nem para mim. Mas eu imagino Tomé pegando o pão, já que o Deus mandou, então vamos lá. Ó, sobrou. 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 Quando o pão passa na mão dele primeiro, a bênção vem junto. E eu vim aqui para te dizer: coloca o casamento na mão dele, que vai ser uma bênção. Coloca o ministério na mão dele, que vai ser uma bênção. Coloca o trabalho na mão dele, que vai ser uma bênção. Por mais que parecemos igual Tomé, ele multiplica. Fique de pé. Aí a Bíblia diz: alimentou, alimentou.
E a Bíblia diz que recolheram 12 cestos cheios. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos tinham? Mas fazendo uma exegese rápida, antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus tinha enviado, quando eu falei na introdução, Jesus tinha enviado os discípulos, e a instrução de Jesus era: não leva nada e nem busca nada. Os discípulos não tinham cesto, quem tinha cesto é a multidão. Aí eu faço uma pergunta: será que Jesus seria capaz de pegar 12 cestos da multidão? Aquela multidão estava viajando. Se ele pegasse 12 cestos, 12 famílias iam ficar sem cesto. Porque a Bíblia diz assim, ó, recolheram. Pega, recolhe 12 cestos cheios. Aqui eu entendi algo. Jesus não só multiplicou os pães e os peixes, Jesus também multiplicou o cesto. Eu vou aplicar melhor, vem comigo. Pão e peixe é provisão, e cesto, aquele que carrega. Jesus não quer só multiplicar a provisão, Jesus também quer multiplicar o cesto que carrega a multidão, a provisão. Ei, a provisão já está multiplicada. Jesus quer saber aonde é que está os cestos. Sobrou 12, eu sou um. Deixa eu ver cadê os outros 11. Deixa eu ver cadê os outros 11. Ele quer multiplicar o cesto. E se pão e peixe é palavra, você vai sair daqui cheio da palavra, cheio da palavra. Vai chegar na sua casa, vai ter palavra. Vai chegar na roda de amigos, vai ter palavra. Vai chegar no trabalho, vai ter palavra. No grupo do WhatsApp, vai ter palavra. Seja cheio da palavra. Seja cheio da palavra. Seja cheio da palavra. Seja cheio da palavra. Adore Ele aí, Ele quer te encher da palavra. A provisão está aí, Ele só está caçando cestos. Ele é cheio da palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.